Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abre Chaves, eu sou o Pedro e neste vídeo eu gostaria de falar com vocês a respeito de desenvolvimento de games. Quais são as pessoas, as posições, os papéis por trás dos diferentes tipos de projetos que existem. Existem projetos para console, existem projetos para mobile, para diferentes plataformas, para projetos exclusivos, projetos grandes, pequenos. E quais são as pessoas que trabalham criando essas maravilhas que nós tanto amamos, certo? Então, vamos lá. Esse vídeo é meio no formato de uma aula, das aulas que eu às vezes costumo ministrar nas pós-graduações ou em graduações, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre desenvolvimento de jogos nesse nível. Mas essa é uma pergunta que veio de um amigo, me perguntando como que é trabalhar com games e quais são as posições, os papéis por trás disso. Mas antes de mais nada, nós precisamos entender que existem diferentes tipos de projetos. E todo game ele começa com um protótipo. Isso aqui é uma imagem de um protótipo da Unreal, né, onde você tem um personagem acionando diferentes coisas, se movimentando aqui. É uma composição, né, de personagens em diferentes pontos da tela. Mas é necessário entender que para construir um protótipo desse, são necessárias menos pessoas do que criar um projeto completo, certo? E existe uma diferença também entre grandezas de projetos, projetos indies e projetos que são não indies, talvez, né, que são os AAAs, por exemplo, que consomem milhões e milhões de dólares para serem produzidos, desenvolvidos e entregues no mercado. Essa imagem é de um jogo extremamente famoso, Stardew Valley. O Stardew Valley foi feito por uma pessoa, ou seja, essa pessoa ela programou, ela fez todo o gráfico, todo o som, ela se autogerenciou, organizou suas tarefas e entregou um projeto de imenso sucesso. Esse jogo aqui agora, no caso, é Fortnite. Milhares de pessoas trabalham no Fortnite, construindo suas mecânicas, seus personagens, trabalhando na parte de marketing, trabalhando no licenciamento de personagens. Ou seja, há uma infinidade de pessoas e papéis diferentes para conseguir entregar também um projeto como esse, que é mundialmente famoso, jogado por milhões de jogadores e assim por diante. Tá bom, mas onde tudo começa? Há uma coisa em comum entre todos esses projetos. E aí, essa perspectiva que eu vou passar para vocês é uma perspectiva extremamente pessoal. Então, aqui há um gráfico, né? Todo projeto, todo game, ele funciona em cima do que nós chamamos de game loop. Game loop é o processo de você inserir as informações no jogo, atualizar as variáveis dentro do jogo e depois desenhar na tela. Vamos por um exemplo. Se você está com seu controle jogando Mario, jogando Zelda, jogando Fortnite, qualquer coisa. E aí você vai no seu teclado e aperta o W para mover para frente. E aí quando você aperta o W, existe uma variável dentro do jogo que representa a posição do jogador no mundo. Certo? Então, os jogadores estão em posições diferentes. Então, o game precisa saber qual é a posição de cada jogador. Consequentemente, há uma variável que armazena quais são os valores representando o x, y, z, por exemplo, de cada jogador, porque é um mundo 3D. E aí, quando você aperta W no teclado, há um processo onde essa variável precisa ser atualizada, porque esse personagem ele move dentro do mundo. Depois que ela moveu, você precisa desenhar o personagem, ou seja, o personagem precisa ser renderizado novamente na tela nessa nova posição. E esse ciclo ele funciona várias vezes por segundo, às vezes 30, às vezes 60. E aí são os FPS que nós tanto conhecemos. Quando nós dizemos que um jogo é 30 FPS, ele consegue percorrer essa jornada de input, update, draw 30 vezes por segundo. Se é 60 FPS, 60 vezes por segundo. E assim por diante. Quando temos lag, é que há um gargalo em alguma dessas partes. E aí essa parte trava, e aí o seu jogo cai de rendimento, porque ele não consegue fazer essa roda completa. E aí ele cai para 20, 10, 5, depende do tamanho do lag, certo? Mas isso é o que há de comum em todos os jogos, esse game loop. A partir do game loop, então, nós temos os papéis responsáveis por criar os games. E aí, no caso, nós temos três, talvez grandes e principais papéis que todo projeto começa. Aqui em verde, nós temos os desenvolvedores. Então, a pessoa que programa. Em laranja, nós temos os artistas, ou seja, a pessoa responsável pelos gráficos, pelo som, pela interface, por tudo. E depois nós temos aqui no input o game designer, que é quem pensa como o jogo será. Ele não pensa só como o jogo será, mas como são as regras, como que você vai juntar
toda a parte artística com a parte de programação e dar sentido para aquilo, né? Aquilo tem que ter um significado. E aí é o game designer que ele não sabe às vezes como é criar um personagem, também não sabe como programar, mas ele tem ideias de como combinar isso e fazer o jogo divertido. Só que, se vocês estão vendo essas linhas tracejadas, elas querem dizer sobre o tamanho de um projeto. Quando um projeto cresce muito, ele começa a requisitar novos papéis, porque, como eu disse, o Stardew Valley foi feito por uma pessoa só, mas o Fortnite são feitos por milhares. Então, qual é a diferença entre eles? É que, às vezes, a demanda de trabalho necessita de novos papéis, novas pessoas. E aí, não só pessoas trabalham dentro das fronteiras do input, update, draw, mas também pessoas que trabalham em cima, entre uma fronteira e outra. Por exemplo, que são os artistas técnicos, que são quem juntam a arte produzida, às vezes o som, às vezes as imagens, o modelo 3D, a interface, com a programação e prepara aquilo para que ele receba, enfim, as lógicas de programação, né, os algoritmos que são necessários para dar vida àquilo. Entre o artista e o designer, nós temos o produtor. O producer, ele não necessariamente ele é um artista, mas ele é uma pessoa mais da área de projeto, ou seja, ele sabe todo o conteúdo que o jogo tem e ele sabe quais são as regras. E a partir disso ele consegue delimitar metas, estratégias, planejamento para que o jogo progrida e o jogo evolua, né? O desenvolvimento do jogo aconteça. E aí, entre o desenvolvimento e o game designer, nós temos o QA, que é o Quality Assurance, que é o tester. Né? O tester que sabe o que o dev fez, sabe qual é a regra e vamos ver se essa regra é válida, se ela funciona. Beleza? Bom, indo mais adiante, então quando o projeto cresce, nós não temos um dev ou vários devs generalistas, né? Às vezes nós precisamos de pessoas que trabalham especificamente em alguma área. E aí nós temos inúmeras delas. E o mesmo para a parte artística e para a parte de designer. Né? E quando eu falo designer, as pessoas confundem às vezes designer com desenho. Mas o desenho, o significado, isso vem do inglês, designer vem de projeto. Então, como projetar, como planejar, como esquematizar. Por isso que vem a palavra designer. Às vezes a galera confunde o game designer com o artista. E não necessariamente eles são as mesmas pessoas. Né? Na verdade, dificilmente são. Designer é mais a parte de projeto e o artista é mais a parte de arte. E aí, quando um projeto vai ganhando dimensão, ele vai necessitando de pessoas que trabalham em coisas mais específicas. Então, ao invés de ter somente um artista generalista, nós temos alguém que trabalha em 2D ou 3D especificamente, porque você tem mais demanda de artefatos em 2D ou 3D. E o mesmo caso é do designer. Então você tem às vezes um game designer que ele é responsável por todo o jogo, mas o seu jogo tem muitas mecânicas de gameplay. E aí você precisa de um designer que é específico de gameplay. A mesma coisa de desenvolvedor. Então você tem o gameplay developer, que são pessoas responsáveis por criar mecânicas de gameplay. E hoje, né, que são muito comuns jogos online, você também tem por exemplo, o back-end programmer, que é o cara que é responsável por programar só a parte de servidor, só a parte de mecânicas do lado do servidor e fazer com que esse jogo tenha conectividade. E essa lógica, ela progride. Então o jogo vai ganhando dimensão, ele vai ganhando tamanho e requisitando novas pessoas. Então você tem ainda uma ciranda de mais pessoas. Então você tem no lado dos artistas, por exemplo, pessoas responsáveis por personagens, pessoas responsáveis só pelo ambiente, como modelar ambiente, como criar um ambiente bonito, respeitando os aspectos arquitetônicos, com referências históricas. E aí a gente pode lembrar talvez de Assassin's Creed, uma série e vários outros jogos. E você tem artistas, por exemplo, só de efeitos. Eles são responsáveis por criar efeitos visuais ou efeitos sonoros. A mesma coisa dos designers. Né? Então, além do gameplay, nós temos o system, que é, por exemplo, eu quero criar um sistema de chat. Como é que vai ser esse sistema de chat? Ele vai ser um chat aberto, um chat fechado? Como que ele vai se relacionar com o jogador? Quais são as funcionalidades? Ou você tem outros sistemas, o sistema de montaria. E aí você tem designers específicos de sistema e o level designer também, que além do level ter aspectos arquitetônicos, ele precisa ter funcionalidades para permitir com que o jogador progrida. E aí você tem um game designer responsável pelo level. Assim como na parte de desenvolvimento, você tem o level programmer, que é o cara que vai programar, às vezes, funcionalidades dentro de um cenário. Né? Há plataformas que se movem, portas que abrem e fecham,
eventos e assim por diante. Animações e também você tem programadores só de inteligência artificial, programando inimigos, programando às vezes companheiros, né, os companions dentro dos jogos e assim por diante, né? E aí, essa lógica, ela progride, ela vai aumentando. Então, nós temos, às vezes, pessoas responsáveis pelo multiplayer, pela física, pelo gráfico, pela engine, né? Nós sabemos que para criar jogos, nós precisamos de ferramentas que criam jogos, que no caso são as engines. Nós temos pessoas que programam apenas os shaders, né? Shaders são estruturas de código responsáveis para dizer para a placa gráfica como que um pixel será desenhado. Bom, é muito legal isso. E essa lógica, obviamente, que ela se desdobra para todas as outras áreas. E aí nós temos artistas das mais variadas posições, como texturas, escritores, ilustradores, pessoas que captam movimentos. E aí, por exemplo, FIFA, né, que captam o movimento dos jogadores e colocam dentro dos players, né, dos personagens dentro do game, artistas de conceito, e aí os designers também, que são pessoas de narrativa, de comunidade. Às vezes nós temos pessoas que trabalham só analisando dados e como extrair informações para traduzir isso em mecânicas, em receita. E aí temos pessoas também responsáveis só por economia, por exemplo. Como que um jogo, como é que é a economia dentro de um game, como que ela vai funcionar, como que os players podem vender, trocar, comprar e assim por diante. Então, dessa maneira, a indústria de jogos ela vai crescendo e você tem inúmeras posições. Certo? Espero que você tenha gostado. Se você se identificou com algumas dessas posições aqui, se você pretende trabalhar com games, tá aqui um mapa completo para você atacar uma área, seguir, se formar, entender. O Brasil tem crescido muito na área de desenvolvimento de games, tem muitas empresas surgindo, as empresas de fora têm olhado para o Brasil com muito carinho e entendido que nós temos grandes profissionais e grandes oportunidades aqui para produzir grandes projetos. Então, espero que isso te ajude a iluminar um pouco o seu caminho e, quem sabe, trazer você para o lado da força, que é trabalhar com desenvolvimento de games, que é uma coisa tão legal, tão recompensadora e incrível, certo? Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, sua curtida, compartilhe com quem você acha que vai curtir esse conteúdo e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, um abraço!